Opa! Seguindo então com minha leitura das obras do James Joyce, chegamos então ao Retrato do Artista Quando Jovem, este que é um marco para o romance de formação e também para a literatura modernista. Ele foi publicado então em 1916, ainda ali no comecinho do século XX, portanto alguns anos depois ali do primeiro volume de contos aqui do autor, né, o Dublinenses, e alguns anos antes da sua grande epopeia, que seria o Ulisses, publicado em 1922. Inclusive, só reforçando um ponto que eu disse ali no meu vídeo sobre o Dublinenses e que vai se repetir aqui no Retrato do Artista Quando Jovem, porque parece que tudo que o Joyce fez pré-Ulisses é uma preparação para Ulisses, né? Principalmente porque o protagonista desse aqui, o Stephen Dedalus, ele será um personagem central ali no Ulisses. Então é o verdadeiro world building do Ulisses, o Joyce verso cada vez mais tomando forma. Enfim, o Retrato do Artista Quando Jovem vai ser então o grande testemunho do desconvertido, a grande emancipação do artista para além das suas relações familiares ou nacionalistas, e principalmente para além da sua criação religiosa. Esse, então, é um herói que se lança num processo não de educação, mas de deseducação, e a gente vai ter, portanto, a arte enquanto essa emancipação sobre qualquer outro domínio que até então tenha norteado aquele sujeito artista. Antes de mais nada, é preciso dizer aqui que o nosso amigo James Joyce, ele era um tecnocrata. Ele é muito técnica pela técnica, e esse daqui é um livro bem posudo nesse sentido. Trata-se então de um romance que carrega sempre esse ar de muita ostentação, é um trabalho literário que se apresenta de uma forma muito sofisticada. Mas eu acho que o James Joyce faz isso muito bem. Ele sabe navegar ali entre estilos literários, ele tem um domínio excepcional sobre o texto, mas de novo, tudo aqui é feito daquela maneira bem autoconsciente, sabe? Então, por isso que dá pra dizer que muita coisa aqui é pura pose mesmo. Mas enfim, falando sobre o Retrato do Artista Quando Jovem, sendo este um romance de formação, né? A gente vai acompanhar o protagonista, o jovem Stephen Dedalus, durante algumas fases ali da sua vida, desde a infância até o que seria o final da adolescência. Ele nasce e se cria na Irlanda, no final do século XIX, início do século XX, vai crescer numa família ali que vai acabar tendo um declínio em suas condições financeiras ao longo aqui da história, e tudo ali em meio ao entrevero sobre a independência da Irlanda, que naquela época ainda era dominada pelo Reino Unido. Então, quando o menino, o Stephen, vai estudar no colégio de jesuítas, ele vai passar por uma fase de catolicismo bem fervoroso ali no começo da adolescência, até se tornar, né, aqui no final do romance, um jovem universitário que, nessa sua busca pela vocação artística, vai se voltar contra todas essas amarras da sua criação. Então, se no Dublinenses a gente já acompanha esse ensejo do Joyce sobre uma tentativa ali de questionar, de pôr em crise o que seria uma identidade nacional irlandesa, muito então ligada ao catolicismo, é algo que está presente em todos os contos ali daquele volume. Nesse daqui então, o Joyce vai usar desse alter ego, né, que é o Stephen Dedalus, para ensinar esse caminho de uma forma bem mais radicalizada. E se o Dublinenses trazia uma narrativa bem mais tradicional, nesse daqui o Joyce vai se utilizar de diversos estilos literários para explorar cada uma dessas fases aqui do Stephen Dedalus, sobretudo através então da forma e da linguagem. Então a linguagem nesse aqui vai ser essencial, ela é constantemente quebrada e de forma muito bem marcada. Então, por exemplo, quando a gente começa com o Stephen, né, ainda criança aqui no começo do romance, ali um estilo bem lúdico, quase surrealista, que busca de fato simular o entendimento de alguém que se encontra na primeira infância. Então depois o texto vai se tornar mais objetivo quando o Stephen cresce um pouco mais, até de fato se intrincar no discurso indireto livre, ou o famoso fluxo de consciência, à medida então que o Stephen vai amadurecendo ali a sua experiência de mundo. E esse fluxo de consciência, que vai estar muito presente aqui nesse romance, ele vai acontecer então em momentos bem chaves aqui para o herói, justamente, é claro, em momentos de epifania. Então, à medida que o Stephen incorpora aquela sua experiência com símbolos que lhe rodeiam de uma forma bem mais metafísica, o texto sempre vai pender para esse estilo narrativo. E olha que interessante, o livro é todo escrito em terceira pessoa, né? Mas vai terminar justamente em formato de diário, ou seja, na primeira pessoa, porque é ali, no final dessa jornada, que o Stephen Dedalus vai adquirir sua própria voz e vai se emancipar desse narrador terceirizado para poder então falar por si mesmo.
Estava só, despercebido, feliz e perto do coração selvagem na vida. Estava só, e era jovem e disposto e de coração selvagem. Só, em meio a um deserto de ar selvagem e águas salgadas, e de uma colheita marinha de conchas, e emaranhados e velado sol cinzento, e figuras de roupas leves e alegres, de crianças e moças e vozes de crianças e de moças pelo ar. Percebe então que não há nada de muito extraordinário aqui na trama externa desse romance. O apelo aqui está justamente na linguagem, em como que o Joyce vai conduzindo aquelas experiências do Dédalus, como vai existir então essa atmosfera de tensão que vai levá-la à sua rebelião pessoal. Então, enquanto ainda menino, o Steven vai estudar no colégio de jesuítas. A gente vai acompanhar episódios em que os familiares dele discutem ali a situação política irlandesa. E na adolescência, o Steven vai passar por um despertar sexual bem traumático, porque vindo desse pano de fundo, né, de catolicismo fervoroso, ele vai sentir bastante culpa e bastante medo por ceder aos seus hormônios, mais conhecidos aqui como pecados da carne. E finalmente, quando o Steven está um pouco mais velho, ali no começo dos seus 20 anos, ele se encontra nesse impasse entre seguir com a vida religiosa ou dar pulso à sua vocação artística para a escrita. E sendo assim, vai ser possível então segmentar esse processo de maturação do artista em 3 categorias que precisarão ser superadas por esse herói. Então vão ser casa, pátria e religião. Ou seja, será preciso superar o Steven filho, o Steven irlandês e o Steven católico. E assim, gente, esse aqui é um protagonista muito silencioso durante grande parte aqui do livro, porém ele é muito observador, então vai ser interessante acompanhar como que todos aqueles acontecimentos e todos aqueles diálogos entre aquelas mais distintas fases, né, que vão ser abordadas aqui, eles sempre vão ter uma ligação com algumas dessas 3 entidades que eu mencionei. E, portanto, aquelas situações sempre vão lançar luz sobre aspectos formadores aqui pro protagonista. Aspectos, então, sobre os quais ele precisará se deseducar. Existe, por exemplo, uma cena de um sermão ali na igreja, quando o Steven ainda é adolescente, que vai ser descrito em detalhes bem sórdidos, todos os horrores do inferno que aguardam os pecadores. E é um sermão que vai ocupar umas 5 páginas aqui no livro. E é uma perspectiva de horror que vai passar a assombrar o Steven de uma forma quase paralisante. Aquilo vai ter um impacto muito poderoso sobre ele. E aquele pobre adolescente impressionado, né, que já havia descoberto a masturbação, o sexo com prostitutas, vai basicamente se castrar para poder seguir aquela agenda católica de castidade e de pureza, e assim evitar de passar a eternidade queimando no fogo do inferno, né, no pós-vida. Sendo assim, a gente pode entender que a religião aqui no romance vai passar a ocupar, então, esse viés existencial para o Steven, mas a partir do momento em que Deus, a igreja, os preceitos jesuítas não vão dar mais conta daquele espírito selvagem, o Steven, então, entende que não pode se dedicar a uma vida eclesiástica. Porque, antes de mais nada, né, ao contrário da forma como a religião é colocada aqui, a arte, ela vai abrir esse espaço para liberdade, e na arte você mesmo consegue assumir o papel de Deus. Eu vou te dizer o que vou fazer e o que eu não vou fazer. Eu não vou servir aquilo que não acredito mais. Possa essa coisa se dizer minha casa, minha pátria ou minha igreja. Eu vou tentar me expressar em algum modo de vida ou de arte com a liberdade que eu consegui e com a plenitude que eu consegui, usando em minha defesa as únicas armas que me permito usar: silêncio, exílio e astúcia. E sendo este um livro de formação, marcado então por uma rebelião pessoal, obviamente tudo vai entrar em crise, principalmente então figuras históricas e figuras políticas que vão sendo levantados aqui ao longo do romance. Esse Steven universitário, ele se lança em debates sobre o belo, sobre a estética, tudo com base ali nas ideias de Platão e de São Tomás de Aquino. Ele vai dizer algo como que a arte seria essa disposição humana em relação ao sensível para um fim inteiramente estético. Então, quer dizer, para quem estava com crise de identidade por ter que lidar com ereção matinal uns anos antes, né, é um grande avanço. E é interessante porque o ápice desse livro aqui vai ser então o Steven se lançando num debate ali com um colega de universidade, em que ele vai basicamente mandar o seu manifesto. Então ele diz que dali pra frente ele só vai servir a ele próprio. E nós vamos terminar então com esse herói partindo em exílio, porque a mãe Irlanda já não basta. Ele inclusive tem uma relação bem complicada com mulheres de uma forma geral. A figura feminina é sempre aqui posta entre esse misto de erótico e sagrado. Tudo isso porque a mãe lhe pediu pra que ele comungasse.
Então, tudo que eu falei sobre esse livro até agora parece muito solene, mas não se engane, esse aqui é um livro que consegue ser bem vulgar. Ele também tem esses momentos de humor quase escatológico também. Tem palavras de muito baixo calão. O Joyce era bem malicioso nesse sentido. Então, para finalizar, isso aqui é puro suco de modernismo. O Joyce vai fazendo todas essas experimentações com a linguagem, todo esse movimento de transformação do artista enquanto sujeito, por excelência, estrangeiro. Então, quando o artista se coloca no epicentro ali da experiência, todas as suas referências estão passíveis de uma sabatina. Então sai o Deus e entra a arte. Um processo que, é claro, vai ser tão material quanto metafísico. E fica bem evidente aqui o quanto que o Stephen Dedalus é o alter ego do James Joyce, principalmente aqui nesse prefácio assinado pelo autor Carl Ove Knausgaard. Nessa edição aqui que eu tenho da Penguin Companhia. E essa parte do alter ego também fica bem evidente aqui pelas notas de rodapé que vão ser distribuídas aqui pelo tradutor, né? O Caetano Galindo. E em certos momentos a leitura passa a se tornar quase que um jogo de associações entre a ficção e a vida real. Isso quando o famigerado, né, Ulisses não está sendo diretamente referenciado. Ou seja, vai ficar bem evidente como que de fato o retrato do artista quando jovem é um grande prelúdio ali do Ulisses. Que é isso, esse é um romance também sobre o ideal do artista, que é de compreender ali sua identidade, para além dos constrangimentos impostos pela sua formação religiosa ou formação familiar. Esse é um livro bem de autoafirmação mesmo, bem espalhafatoso, de querer falar por cima de qualquer outra voz que não seja dele. É um salto bem gigante em relação ao Dublinenses, um grande trailer pro que seria Ulisses. E pra quem gosta de presepada, é isso aí, James Joyce, um retrato do artista quando jovem. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, comenta aqui embaixo, eu vou deixar o link para o vídeo sobre o Dublinenses. E agora que toda essa preparação foi feita, vamos partir então para a leitura do Ulisses, o que deve acontecer em breve. Enfim, muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.